E o tratamento? Ah, doutora, tu tá me prometendo tratamento. Eu quero saber das novidades. Eu vou te contar. Primeiro a gente vai explicar como é que funciona todo o tratamento. Sabe por quê? Vou te contar. Porque eu quero te empoderar. Eu quero que tu, mãe, tu, pai, tu, cuidador, tu saiba a ordem do tratamento. Claro que vocês não precisam saber dose, óbvio. Mas vocês têm que saber qual a ordem. Sabe por quê? Porque eu quero que tu cobre o teu médico. E não é de maldade. Eu quero que tu te empodere, que tu saiba para te dizer, doutor, não tá bom, eu quero um outro remédio. Certo? Hoje em dia, no Brasil, desde 2017, não é novo, a gente quer melhora de 90% das lesões de pele ou mais. Se melhorou menos que isso, num período de 3 a 6 meses com o mesmo tratamento, 3 meses a 6, nem chega a 6 vezes, tem que aumentar a dose ou trocar o tratamento, certo? Eu quero que tu te empodere. Esse é o meu plano hoje. Então eu vou te contar. Em criança, como é que a gente trata a psoríase? Bom, a gente segue o Consenso Brasileiro de Psoríase, que tem um consenso novo que foi lançado esse ano, da Sociedade Brasileira de Dermato. Eu fiz um capítulo, tô me achando, que é maravilhoso, mostrando todas as novidades dos últimos anos. Na criança, o tratamento tópico, ou seja, pomada, é o primeiro e o tratamento mais importante. Por quê? Porque a gente não quer, inicialmente, numa psoríase leve, dar remédio, porque existem efeitos colaterais que na criança podem ser mais importantes. Então, a gente tenta muito com tópico, ou seja, hidratante e pomadinha. Vai passar de manhã, vai passar de meio-dia, vai passar de noite, pode passar. Qual pomadinha, doutora? Então, vamos lá. Pode ser corticoide, lembra, menos que 15 gramas por mês, menos que meia pasta de dente por mês. Pode ser tacrolimo. Tacrolimo é muito bom, porque ele não é tão forte quanto o corticoide, mas ele não tem vários efeitos colaterais, como a atrofia da pele, como o risco de diabetes e obesidade. Pode ser o calcipotriol, que é uma medicação análogo da vitamina D, que também funciona muito bem para psoríase. E os hidratantes. Esses são importantíssimos, tu passar hidratante no teu filho todos os dias, porque a gente aumenta a camada de proteção da pele. Lembra daquele fenômeno que eu falava para vocês de Kebner, dos micro machucadinhos? Quando a gente usa hidratante, a gente diminui a chance de ter esses micro machucadinhos, certo? Deixa eu contar uma coisinha aqui. Corticoide, calcipotriol, tem no SUS, certo? Porque o calcipotriol é caro, deve ser, não sei, 100, 120 reais o tubinho, mas tem no SUS. Então, se você, teu filho, tem uma psoríase que precise de tratamento com calcipotriol, tem no SUS. Contar outra coisa. Ai, doutora, mas eu vou no médico do convênio. Não tem problema. O médico do convênio pode fazer o pedido pro SUS, tá? É bem simples. Mesma coisa o médico particular, tá? Então, tu não precisa ir no médico do SUS para pegar o remédio do SUS, certo? Isso eu quero que vocês gravem também, porque para psoríase isso é muito importante. Vamos seguir. O próximo slide. Deixa eu pegar aqui. Fototerapia. Fototerapia é uma câmera igual essa que vocês estão vendo aqui. Me perdi. Essas que vocês estão vendo aqui. A criança entra, é super seguro. Eu tenho na minha clínica, eu tenho fototerapia, várias crianças fazem. A gente fica do lado de fora conversando, não dói nada. Às vezes no início o pai entra para deixar a criança mais tranquila, mas é bem tranquilo. A criança entra, a gente liga, tem luz de todos os lados, como eu disse, não dói. Ela fica um período, gente, de 2, 3, 4 minutos, é pouco tempo. E aí ela sai. Então, ela vai 3 vezes por semana ou 2 fazer esse tratamento. A fototerapia é muito segura, muito efetiva, muito mesmo para criança, é um dos melhores tratamentos que tem. E, infelizmente, não tem, pelo menos na minha região, no SUS, mas em várias regiões tem no SUS. E alguns convênios cobrem a fototerapia também. Claro que tem que ter na tua cidade, né, gente? Não vou mandar tu viajar 100 quilômetros 3 vezes por semana para fazer fototerapia, né? Não tem cabimento. Porque a gente também tem que ver o seguinte, o quanto o tratamento impacta a vida da família. Não adianta eu prescrever um remédio caríssimo que a família vai ter que, sei lá, deixar de fazer alguma coisa para comprar, ou um tratamento em que a família vai ter que andar tanto para lá e para cá que o pai vai ter que quase perde o emprego. Já pensou? Então a gente tem que pensar nisso. Mas fototerapia maravilhosa. Dá para fazer até em gestante, em bebê pequeno, super seguro, claro. Ao longo do tempo, aumenta a chance de ter câncer de pele. Mas se você usar por muito tempo, usando por um período curto, é bem seguro, eu não me preocuparia. Pode passar a próxima. O clássico. Bom, nossa próxima caminhada na nossa escadinha do tratamento é aquele que eu não conto. Aquele que eu não nomeio, porque eu sei que vocês são tudo safadinhos, e se eu contar, vocês vão na farmácia e vão comprar. Então eu não digo o nome dele, é um remédio chamado clássico, que tu compra na farmácia, custa mais ou menos R$25. É muito efetivo, inclusive para criança, e funciona bem e é bem barato.
Mas tem um problema. Na criança, ele pode trazer mais efeitos colaterais, como problemas no fígado, muito mais do que no adulto, tá? Então, a gente tem que avaliar bem essa criança, porque a gente não pode, o fígadozinho da criança, judiar tanto dele a ponto de ele entrar em falência ou fazer uma hepatite grave. Então, no caso da criança, a gente fica, ó, de olho, usa, é seguro, mas tem que sempre avaliar. Não pode, jamais, tu dar pro teu filho esse remédio, mesmo com prescrição, e nunca mais voltar no médico, tá? A gente tem que ver o paciente pelo menos a cada 3 meses. Tem que ficar de olho no paciente, viu? Então, assim, ó, esse remedinho que vocês se falam na internet, que eu vejo nos comentários, vocês acham que eu não olho, né? Mas eu olho tudo. Eu sei tudo que vocês falam. Esse remedinho, ele, se você usar ele de forma errada, você pode morrer, tá? Tu adulto, safadinho. A criança também. A gente vai usar da forma correta. E é o médico que vai orientar. Porque no caso da criança, é por quilo de peso, tem todo um cálculo, tá bom? Mas é uma medicação muito boa. Só que a gente tem que ter cuidado, tá bom? Seguindo, aqui os efeitos colaterais que a gente pode ter com o uso de outra medicação que a gente pode usar para psoríase, que chama ciclosporina. Essa medicação é um medicamento imunossupressor bem potente, se usa muito, por exemplo, em paciente transplantado, em situações assim. Em alguns casos a gente usa em psoríase, mas olha o efeito colateral. Pode aumentar de novo a imagem. Hiperplasia gengival, olhem a gengivinha dessa criança. Esse criancinha, eu tava dando aula, retorno para ele em 3 meses. Quando ele sorriu, eu falei, para tudo, volta o pai amanhã aqui. Hiperplasia gengival, tratamento suspenso. E perda auditiva. Então, assim, a ciclosporina pode acarretar perda auditiva na criança, que não melhora mesmo que cesse a medicação, tá? A criança vai ter que usar algum aparelho auditivo. Isso é bem complicado, então a gente fica de olho. Não é uma medicação que a gente usa fácil, assim, para psoríase em criança, mas em algumas situações a gente tem que lançar a mão dela, sabe? Vamos passar para a citretina. Esse remédio tem no SUS. Esse remédio é muito bom, funciona bem para criança. Eu pus o nomezinho dele aqui porque não tem para comprar, só se você conseguir pelo SUS, então tem que ter todo um laudo. Eu não sou bobinha, então tu não consegue comprar, pus o nome. Esse remédio, ele é muito bom, funciona bem para criança. Não é maravilhoso, mas ele é bom. Tá? Funciona bem para criança, mas eu tenho algumas situações. No caso da acitretina, pode passar o próximo slide, existe uma chance de calcificar os ossos precocemente e a criança ficar baixinha. Então, a gente tem que ficar de olho nessa criança, porque a gente tem que pedir raio-x de idade óssea com alguma frequência para ver se essa criança não está diminuindo o seu crescimento. Se caso tiver, a gente tem que suspender a medicação e passar para outra medicação, né? Ficar sempre de olho com o endócrino pediatra. Vejam que dá pra gente deixar o paciente muito bem, mas assim, o médico que faz isso tem que ter bastante confiança no que ele tá fazendo, né? Por isso que a gente estuda muito. Ah, mas quando a gente gosta, né, a gente estuda. Bom, seguindo, agora pra nossa festinha. Vou até dar uma dancinha. Biológicos. Essa é a novidade. Então, assim, há mais ou menos 5 anos, 7 anos atrás, mais ou menos, não se tinha nenhum tratamento, nenhum, de biológico, que são aquelas injeçõezinhas para psoríase na infância. Há uns 5, 7 anos atrás, entrou um biológico para psoríase na infância, mas a gente tinha que judicializar, era toda aquela confusão. No ano de 2019, esse biológico entrou no SUS. Então, só com laudo eu consigo fazer o meu paciente usar. E agora, em 20, entrou no convênio. Então, eu tenho muita novidade, tá? Muita mesmo. Sem contar que tem 2 novos biológicos, que são melhores, que chegaram para psoríase. Vamos ver? Vamos colocar o próximo slide. Então, lembrando o que é biológico, tá? Número 1, são terapias-alvo. O que significa isso? Eu vou exatamente onde eu tenho a alteração da psoríase naquele paciente e bloqueio aquilo ali. Então, eu fecho aquela porta. Eu tenho 3 portas. O TNF, que chama fator de necrose tumoral. A IL-17, que é a interleucina 17. E a IL-23, que é a interleucina 23. Vocês viram que o nome é difícil? É pra gente não perder o emprego. Se fosse um nome fácil, todo mundo sabia. Já pensou? Essas vias aqui são vias-alvo que podem dar psoríase, podem abrir psoríase e manter psoríase. Vamos passar. Então, para criança, eu tenho disponível no SUS, no SUS no Brasil, para crianças a partir de 6 anos, tá, gente? O anti-TNF chamado Etanercept. Essa medicação está disponível no SUS para as crianças que têm psoríase severa, moderada severa, e que não melhora com o uso de cremes, tá? Próximo slide. Disponível no convênio. O que a gente tem? A gente tem mais opções. A gente tem o anti-TNF, o adalimumab, a gente tem a interleucina 17, o secukinumab, e a gente tem a interleucina 23, o ustekinumab. Ó, vou contar uma coisa para vocês.
Esses tratamentos são injeções. Tu que é mãe, tu que é pai. Tem alguma criança que tu diz assim, vamos tomar injeção? E ele, claro, vamos! Não, né? Até adulto, a gente tem que amarrar para tomar injeção? A minha mãe eu vou ter que amarrar para levar a tomar vacina, a terceira dose, você acredita? Então, assim, criança é óbvio que a gente vai ter que ter mais cuidado em relação a isso. Por que eu tô te dizendo isso? Porque tem diferença de dose nesses medicamentos. Pode passar para o próximo slide para mim, faz favor. Todos eles são ótimos, tá? O etanercept tem que ter um cuidado, porque aumenta a chance de ter tuberculose, porque o TNF, ele é um protetor da tuberculose, tá? Contra a tuberculose. Tá disponível no SUS, ainda no convênio, tá começando a ficar disponível em alguns pacientes, mas é uma injeção por semana, então são 52 injeções no ano. Se é um adolescente, tá mais tranquilo, mas uma criança bem pequena já complica, né? Mandar toda semana fazer uma injeção. Próximo slide. O secukinumab, ele foi liberado para pediatria, tá? Ele está no Brasil há 5, 6 anos, mas para pediatria foi liberado em março desse ano. Está disponível no SUS para adultos e no convênio está disponível para adultos e para criança. O SUS, gente, ele segue o PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, que foi atualizado em setembro de 2019. Por que eu estou te contando isso? Porque vai haver outra atualização, tá? Então, eu tenho certeza que esses medicamentos vão entrar para psoríase infantil também. Por hora, ainda não. Mas aí, daqui a pouquinho vai entrar, vocês vão ver. Volta ali comigo, no slide. Eu quero mostrar isso aqui. O secukinumab, eu tenho 16 injeções no primeiro ano. Vai fazer uma por semana por 5 semanas e depois vai fazer uma vez por mês. Então, são 16 no primeiro ano, depois são 12. Vamos seguir? E o ustekinumab? O ustekinumab, que é uma anti-interleucina 12-23, foi lançado no Brasil, juro, eu acho que 2011, faz muito tempo, a gente tem vários pacientes adultos usando. Ela foi liberado para psoríase em outubro de 2020, isso aqui é um erro meu, peço perdão, é 2020. Ah, tá aqui, ó, embaixo tá certinho, 2020. Tá disponível no SUS para adultos, tá disponível para crianças e adultos no convênio, e a injeção é uma injeção por mês, por 2 meses. E depois é uma injeção a cada 3 meses. Então, no primeiro ano, são 4 injeções. E depois 3 injeções por ano. A gente tem que pensar nisso, né, gente? Porque, assim, criança não gosta de tomar pique. A gente sabe que tem todo um sofrimento emocional, que tem toda a questão da dor, do trauma. Então, tem que dar uma pensadinha nisso. Tô contando isso pra vocês porque existem essas 3 opções e elas são muito interessantes na hora de tu ir discutir com o teu médico. Pra pensar qual usar, né? Etanercept são 52 injeções por ano, secukinumab são 16 no primeiro ano e o ustekinumab são 4 no primeiro ano e 3 após, uma a cada 3 meses depois. Faz diferença. Mãe e pai, eu sei que faz diferença, eu sei. Vamos passar. Eu não tô falando, gente, que faz diferença, que é melhor no sentido de melhorar mais rápido ou menos rápido a psoríase, tá? Porque isso vai depender de vários fatores, mas no sentido de ter menos trauma para a criança e para a mãe e para o pai. Aqui, psoríase gutata. Pode estar relacionado com infecção por bactéria e pode regredir espontaneamente. Foi exatamente aquilo que a gente falou antes, que se não tiver relacionado com estreptococo, tende a cronificar e virar plaquinha. Pode passar o próximo slide. E os biológicos, doutora? A senhora falou um monte de coisa. A senhora disse lá que tem um que pode deixar, de um clássico que parece que deixa a criança baixa, tem um outro que a senhora me disse que diminui o QI, lá o corticoide. A senhora me falou que tem um que aumenta a gengiva. A senhora me disse que tem um que deixa surdo. E a senhora tá me rindo, pulando. E os biológicos não tem risco. Muito menos que os clássicos. Muito menos, tá? Realmente eles são bem mais seguros. São muito mais específicos, muito mais efetivos. Funcionam muito melhor e são mais seguros. Realmente, sem dúvida nenhuma. Claro que alguns vão ter algum efeito colateral específico. Por exemplo, tem um que pode dar sapinho na boca. Mas não é também uma coisa muito grave. A criança vai bochechar com um remedinho e deu, né? Algumas podem ter alguma infecção, a gente trata. Mas, de uma forma geral, é muito seguro, tá? Muito seguro mesmo. E tem crianças usando há muitos anos, por causa de judicialização, há muitos anos no Brasil e tem crianças usando há muitos anos no exterior. Então, a gente tem bastante tempo de uso de biológico. Eu me sinto totalmente confortável em prescrever se o paciente tiver indicação, claro, né?